Fizeram uma viagem em família e não me chamaram. Mas quando descobriram que fiquei rico, me ligaram. Eles foram viajar sem me avisar. Enquanto eu guardava a notícia que mudaria tudo, descobri que fui esquecido de novo. Mas dessa vez, algo ia ser diferente. Meu nome é Marcos Antônio. Tenho 50 anos, mãos calejadas de carpinteiro e pedreiro, e um coração que sempre quis acreditar que família era tudo. Mas naquele sábado de manhã, em Belo Horizonte, olhando para o celular na varanda vazia da minha casa simples no bairro, eu descobri que talvez família fosse só uma palavra bonita que nem todos sabem honrar. Antes de continuar, me conta, de onde você está assistindo essa história? Deixa nos comentários sua cidade e se inscreve no canal para não perder nenhum capítulo dessa jornada. Agora, vem comigo. Era um sábado ensolarado, daqueles que Belo Horizonte oferece com generosidade. Céu azul limpo, o cheiro de café coado ainda no ar e o som distante dos vizinhos lavando o carro e conversando na calçada. Minha casa era simples, um sobrado modesto que eu mesmo tinha reformado ao longo dos anos. A tinta da fachada estava desbotada, mas cada tijolo dali tinha meu suor. A varanda de frente, com 2 cadeiras de plástico branco meio encardidas, era meu refúgio. Ali eu tomava café olhando o movimento da rua, pensando na vida, nos filhos, na família. Naquela manhã eu estava especialmente ansioso. Não conseguia parar de sorrir sozinho, segurando o celular com as mãos ainda ásperas de tanto trabalho. Tinha uma notícia grande, enorme, do tipo que muda a vida. E eu queria compartilhar com quem eu mais amava. Fazia 3 meses que minha vida tinha virado de cabeça para baixo. Depois de anos quebrando a cabeça em obras, fazendo bico de eletricista, carpinteiro, pedreiro, tudo que aparecesse, eu tinha criado uma ferramenta. Nada de outro mundo, pensava eu. Só uma solução simples para um problema que todo profissional da construção civil conhecia bem. Uma chave ajustável com um sistema de encaixe que economizava tempo e evitava danos em tubulações e conexões elétricas. Eu tinha começado a fazer de sucata no meu quartinho dos fundos, que virou minha oficina improvisada. Testei, melhorei, refiz. Registrei a patente com o dinheiro que juntei fazendo hora extra. Comecei vendendo em lojas de material de construção aqui de BH. Devagar, sem alarde, sem contar para ninguém. Afinal, quantas vezes meus sonhos viraram piada na mesa de domingo? Até que uma empresa grande, nacional, me procurou. Queriam comprar os direitos. A proposta? Mais de R$2 milhões. 2 milhões. Assinei o contrato na quinta-feira. O dinheiro cairia na conta na segunda. Eu, Marcos Antônio, 50 anos, que sempre andei de ônibus e comprava roupa no camelô, ia ser milionário. E a primeira coisa que pensei foi: preciso contar para os meus filhos, para minha irmã, para todos. Finalmente posso ajudar, posso dar uma vida melhor para eles. Peguei o celular e abri o grupo da família no WhatsApp. Família Antônio, com uma foto antiga de todos juntos no Natal, uns 5 anos atrás, quando minha ex-esposa Cláudia ainda morava comigo. Fazia dias que ninguém mandava mensagem ali. Silêncio total. Resolvi ligar para Rafael, meu filho mais velho, 28 anos. Chamou. Caixa postal. Liguei para o Pedro, o do meio, 25 anos. Mesma coisa. Tentei a Júlia, minha caçula de 22. Nada. Um aperto no peito começou a crescer. Mandei mensagem no grupo. Bom dia, pessoal. Preciso falar com vocês. É importante. Alguém pode me ligar? Esperei. 10 minutos, 20. Nada. Visualizado por Rafael. Visualizado por Pedro. Nada de resposta. Foi então que decidi ir até a casa da minha irmã, Sônia, 46 anos. Ela morava num apartamento pequeno ali no bairro Castelo, uns 20 minutos de ônibus. Sempre foi mais próxima dos meus filhos do que eu, por algum motivo que nunca entendi bem. Talvez porque Cláudia, minha ex, sempre foi amiga dela. Mesmo depois da separação, elas continuaram grudadas. Peguei a sacola com uns pães de queijo que comprei na padaria. Sônia adorava, e fui. O coração batendo forte, ensaiando mentalmente como contar a notícia. Imaginei a cara de surpresa dela, os abraços, a alegria. Cheguei no prédio. Subi as escadas. O elevador estava quebrado, como sempre. Bati na porta. Silêncio. Bati de novo. Nada. Liguei para o celular dela, direto para a caixa postal. Olhei para o relógio. 10h30 da manhã de sábado.
Estranho. Sônia sempre ficava em casa nesse horário, assistindo suas novelas. Foi aí que veio a ideia. Abri o Instagram, entrei no perfil da Amanda, minha sobrinha de 24 anos, filha da Sônia. A menina vivia postando tudo. E então eu vi uma foto publicada há 3 horas. Amanda sorrindo de biquíni, num deck de madeira à beira de um lago imenso, água azul esverdeada brilhando sob o sol. A legenda: Capitólio, você é lindo. Família reunida é tudo. Meu estômago gelou. Deslizei para a próxima foto. Lá estavam eles, todos. Rafael e Pedro sem camisa, segurando lata de cerveja, rindo. Minha irmã Sônia com um chapéu de palha, braço em volta da Cláudia, minha ex-mulher. As duas fazendo pose. Amanda e o namorado dela, um rapaz que eu nem conhecia direito, abraçadinhos. E Júlia, minha filha caçula, sentada na beirada do deck, pés na água, olhando para o horizonte com um sorriso tranquilo. Todos, menos eu. As mãos tremeram. Sentei num degrau da escada do prédio, com a sacola de pão de queijo no colo ainda quente. Capitólio, cachoeiras, passeio de lancha, final de semana em família. E ninguém tinha me chamado, ninguém tinha avisado, ninguém tinha ao menos mencionado. Rolei os comentários. Dezenas de corações, de emojis de aproveitem, que família linda, felicidades. E eu ali sentado na escada de um prédio vazio, segurando pães de queijo que ninguém ia comer, com a maior notícia da minha vida entalada na garganta e ninguém para contar, porque mais uma vez eu não existia. Mais uma vez eu fui esquecido. Fechei o celular devagar, respirei fundo, senti o aperto no peito apertar mais, a vontade de chorar, brigar com a vontade de gritar, mas não fiz nenhum nem outro. Levantei, desci as escadas e voltei para casa, sozinho, como sempre. E pela primeira vez na vida, uma certeza começou a crescer dentro de mim. Talvez esteja na hora de parar de correr atrás de quem nunca olhou para trás para ver se eu estava acompanhando. Mas o que eu ainda não sabia era que essa dor, esse esquecimento, ia ser só o começo de algo muito maior. Porque quando a verdade sobre o que eu tinha conquistado chegasse nos ouvidos deles, tudo ia mudar. E dessa vez, eu não ia mais ser o Marcos de sempre. Voltei para casa caminhando. Nem esperei o ônibus. Precisava do ar do movimento, de qualquer coisa que ocupasse minha cabeça além daquela foto maldita que não saía da minha mente. Amanda sorrindo. Rafael e Pedro com cerveja na mão. Cláudia e Sônia abraçadas como se fossem irmãs de sangue. E Júlia, minha Júlia, que eu sempre achei que fosse diferente, ali no meio de todos, curtindo a vida sem nem lembrar que eu existia. O sol de Belo Horizonte esquentava o asfalto e o cheiro de comida saindo das casas, feijão tropeiro, frango assando, me fazia lembrar dos domingos que eu costumava fazer questão de reunir todo mundo. Eu ligava, insistia, preparava churrasco na laje, comprava refrigerante, cerveja. E vinham, mas vinham arrastados com cara de quem estava fazendo favor. Ficavam meia hora, comiam e iam embora com desculpas prontas. Quando era eu chamando, sempre tinha compromisso, sempre tinha cansaço, sempre tinha deixa para a próxima, pai. Mas quando era entre eles? Aí tinha tempo, aí tinha disposição. Cheguei em casa quase meio-dia. A rua estava vazia. Todo mundo devia estar almoçando com a família. Só eu não. Entrei, fechei a porta e sentei no sofá da sala. Um sofá velho, puído, que eu tinha comprado usado há uns 10 anos. A casa estava silenciosa demais. Nem a TV eu tinha coragem de ligar. Olhei para o celular de novo. O grupo Família Antônio continuava com minha mensagem visualizada por todos e nenhuma resposta. Como se eu não importasse. Como se minha urgência não valesse nada. Apoiei a cabeça no encosto do sofá e fechei os olhos. Deixei as memórias virem. Lembrei do aniversário de Rafael 2 anos atrás. Ele fez uma festa num barzinho e me mandou mensagem só no dia, de tarde. Pai, vai rolar uma festa hoje à noite se quiser aparecer. Frio. Sem convite formal, sem empolgação. Fui mesmo assim. Cheguei com presente, abracei meu filho, tentei conversar. Ele mal me olhou nos olhos. Estava ocupado com os amigos, com a namorada. Me senti um intruso na festa do meu próprio filho. Lembrei de quando Pedro conseguiu o emprego novo no banco, uns 8 meses atrás. Fiquei sabendo por acaso, porque a Júlia comentou.
Liguei para parabenizar. Ele agradeceu rápido, disse que estava ocupado, desligou. Nem um jantar para comemorar ele quis fazer comigo, mas fez com os amigos. Vi as fotos no Instagram. Lembrei da Júlia, minha caçula, a única que ainda me mandava mensagem de vez em quando. Mas eram mensagens curtas, protocolares. Oi, pai, tudo bem? Sim, filha, e você? Tô bem, depois a gente conversa. E o depois nunca chegava. E a Cláudia, minha ex-mulher. Separamos faz 6 meses. Ela disse que precisava de espaço, que nosso casamento tinha esfriado, que não éramos mais os mesmos. Tentei conversar, tentei consertar, mas ela já tinha decidido. Foi embora, alugou um apartamento pequeno e pronto. Fim. 28 anos juntos descartados como se fossem nada. O mais dolorido, os filhos ficaram do lado dela. Sempre visitavam ela, sempre saíam com ela, sempre a incluíam. Eu era o pai que estava bem, que sabia cuidar de si mesmo, que não precisava de tanta atenção. Como se amor fosse sobre precisar, como se carinho fosse obrigação. Abri os olhos devagar. A luz da tarde começava a entrar pela janela da sala, desenhando quadrados dourados no chão de cimento queimado que eu mesmo tinha feito. E ali, naquele silêncio, naquela casa vazia, eu tomei uma decisão. Não ia contar para ninguém sobre o dinheiro. Não ainda. Queria ver quanto tempo ia demorar para me procurarem. Queria ver se algum deles ia ligar, perguntar como eu estava, se sentir minha falta. Porque se 30 anos de dedicação, de estar sempre disponível, de ser o pai, o irmão, o ex-marido que nunca fechou a porta para ninguém, não foram suficientes para eu merecer ao menos um convite para uma viagem. Então talvez o problema não fosse comigo. Talvez o problema fosse deles. E se um dia descobrissem sobre o dinheiro e viessem correndo, eu saberia exatamente o que eles valiam. Essa certeza me trouxe uma paz estranha. Não era felicidade, mas era clareza. E clareza, descobri naquele momento, às vezes dói mais que a própria rejeição. Os dias seguintes foram estranhos. Eu continuei minha rotina. Acordar cedo, tomar café, resolver uns bicos que ainda tinha agendados. Não porque precisasse do dinheiro, mas porque precisava ocupar a cabeça. Segunda-feira fui consertar a instalação elétrica de uma escolinha no bairro. Terça, ajudei um vizinho a fazer um armário embutido. Quarta, pintei a grade da dona Marlene, uma senhora de 72 anos que morava sozinha 2 casas abaixo da minha. Ela me pagou com bolo de fubá e café fresco. Marcos, você é um anjo, disse ela, com aquele sorriso de quem já viveu muito e sabe reconhecer bondade. Seus filhos têm sorte de ter um pai como você. Sorri amarelo. Obrigado, dona Marlene. Se ela soubesse. Enquanto isso, o grupo da família continuava morto. Nenhuma mensagem, nenhuma foto nova. Provavelmente já tinham voltado da viagem, mas ninguém achou necessário dar satisfação. Nenhum oi, voltamos. Nada. Quarta à noite, sozinho na varanda com um copo de suco de maracujá, vi uma notificação no celular. Meu coração deu um pulo. Será que era alguém da família? Abri. Era o Rafael, mas não para mim. Ele tinha postado nos stories dele uma foto do churrasco que ele fez em casa. Com Pedro, com uns amigos. Risos, cerveja, carne na brasa. A casa dele ficava a 15 minutos da minha. Ele não me chamou. Na quinta-feira de manhã recebi uma ligação de um número desconhecido. Atendi. Alô? Marcos Antônio? Sim, sou eu. Aqui é do Banco Bradesco, agência Centro de BH. Senhor, a transferência que o senhor estava aguardando foi concluída. O valor já está disponível na sua conta. Meu coração acelerou. Quanto entrou? 2.150.000 reais, senhor. Tudo certinho. O senhor precisa atualizar alguns dados cadastrais. E se quiser, podemos agendar uma reunião com o gerente para falar sobre investimentos. Desliguei a ligação meio atordoado. Fui até o computador velho que eu tinha no quartinho dos fundos, liguei, entrei no Internet Banking. E lá estava. 2.150.000 reais disponível. Na conta de Marcos Antônio da Silva, carpinteiro, pedreiro, eletricista. Sentei na cadeira de madeira que rangia e só olhei para a tela. Não conseguia processar. Era real. Era meu. Eu tinha conseguido. Sozinho. Sem a ajuda de ninguém. Sem a torcida de ninguém. Sem que ninguém acreditasse.
Eu, que sempre fui o braçal, o sem estudo, o que se vira com as mãos, tinha criado algo que valia milhões, e ninguém da minha família fazia ideia. Fechei o computador, respirei fundo, olhei pela janela do quartinho. Dava para o quintal minúsculo, com a mangueira pendurada e uma bicicleta velha encostada na parede. Decidi que ia fazer algo por mim. Não por eles, por mim. Saí de casa. Fui até uma concessionária que eu sempre passava na Avenida Amazonas. Tinha um carro lá que eu sempre parava para olhar quando pegava o ônibus. Um Honda Civic prata, ano novo, vidro espelhado. Entrei. O vendedor me olhou de cima a baixo. Eu estava de calça jeans velha, camisa surrada, tênis gasto. Ele veio educado, mas dava para perceber que não esperava venda. Boa tarde. Posso ajudar? Quero aquele Civic ali. Ele piscou. O prata? Esse mesmo. À vista. A cara dele mudou. 2 horas depois, eu saí de lá dirigindo meu carro. Meu. Pago. Cheirando a novo. Voltei para casa devagar, curtindo cada segundo, sentindo o banco de couro, o ar-condicionado, o som do motor. Estacionei na frente da minha casa. Alguns vizinhos olharam curiosos. Dona Marlene acenou da janela, sorrindo. Comprou o carro novo, Marcos? Que beleza! Comprei, Dona Marlene. Era a hora. Entrei em casa com um sorriso que não sentia faz muito tempo. Talvez estivesse na hora de começar a viver para mim. Porque família que não valoriza a presença não merece novidade. Mas eu ainda não sabia que meu carro novo ia ser a primeira pista, que alguém ia ver, que a notícia ia começar a vazar, e que, em breve, o telefone que ficou dias em silêncio ia começar a tocar. E dessa vez eu ia ter que decidir se atendia. O fim de semana passou tranquilo. Eu e meu carro novo. Levei a Dona Marlene para fazer compras no supermercado sábado de manhã. Ela quase chorou de tanta alegria, dizendo que fazia anos que não andava num carro tão confortável. Demos umas voltas por Belo Horizonte, passamos pela Pampulha, tomamos um café na Savassi. Ela falou da vida dela, dos filhos que moravam longe, do marido que tinha perdido fazia 15 anos. Sabe, Marcos, a gente envelhece e descobre que família não é só sangue. É quem fica. É quem lembra da gente. As palavras dela ecoaram em mim o resto do dia. Domingo acordei disposto. Fui na missa das 9, coisa que eu não fazia faz tempo. A igreja Nossa Senhora da Boa Viagem estava cheia. O padre falou sobre gratidão e sobre reconhecer as bênçãos que Deus coloca no nosso caminho. Saí de lá com o coração mais leve, como se alguma coisa dentro de mim estivesse começando a se ajustar. Voltei para casa, fiz um almoço simples, arroz, feijão, bife acebolado, e sentei na varanda para comer vendo o movimento da rua. Algumas crianças jogavam bola. Um casal de idosos caminhava de mãos dadas e a vida seguia com ou sem a minha família. E eu estava bem com isso. Pela primeira vez em semanas, eu estava bem. Segunda-feira de manhã, recebi uma ligação de um cliente antigo, seu Geraldo, dono de uma loja de material de construção no bairro Barreiro. Marcos, rapaz, é verdade isso que estou ouvindo? Verdade o quê, seu Geraldo? Que você vendeu aquela sua invenção, a chave. Tô sabendo que uma empresa grande comprou de você. Diz aí, é verdade? Meu estômago apertou. Como ele tinha sabido? Quem te contou isso? Rapaz, está todo mundo comentando aqui no setor. Um fornecedor meu, o Robson, disse que a empresa que comprou de você é cliente dele também. Falou que você fechou um contrato milionário. Cara, que orgulho. Sempre soube que você era inteligente, mas isso aí foi genial. Tentei disfarçar. Ah, seu Geraldo, o senhor sabe como é. As coisas às vezes dão certo. Dão certo nada, Marcos. Isso é talento, é trabalho duro. O senhor merece, viu? Qualquer coisa que precisar, pode contar comigo. E olha, se quiser investir numa sociedade aqui na loja, as portas estão abertas. Agradeci e desliguei. Meu coração batia rápido. A notícia estava se espalhando. Não era mais segredo. Fui até a geladeira, peguei água, tentei acalmar a ansiedade. Era questão de tempo até chegar nos ouvidos da minha família. E eu não sabia se estava preparado para isso. Na terça-feira, fui numa loja de roupas no centro. Sempre comprei roupa barata em camelô em promoção. Mas dessa vez entrei numa loja de marca, daquelas que eu só passava na frente. Comprei 3 camisas boas, 2 calças jeans de qualidade, um sapato social de couro legítimo. Gastei quase R$1.000 e não senti o bolso pesar.
O vendedor foi extremamente atento, educado. Quando paguei à vista no débito, ele perguntou: "O senhor é empresário?" Sorri. "Sou inventor." "Sério? Que legal. De que área?" "Ferramentas para construção civil." Ele me olhou com respeito genuíno. "Cara, que sucesso. Precisa de muito talento para isso. Parabéns." Saí de lá me sentindo valorizado. Por um estranho. Alguém que não me conhecia de nada, mas reconheceu meu valor. E minha própria família nem sabia que eu existia. Na quarta-feira estava no mercado quando encontrei o Toninho, um conhecido que morava no mesmo bairro que o Rafael, meu filho mais velho. A gente se cumprimentou e ele arregalou os olhos quando viu meu carrinho de compras cheio de coisas boas. Queijos importados, vinhos, frutas nobres. "Ô, Marcos, melhorou de vida, hein, rapaz?" Dei de ombros. "Deus é bom, Toninho. Eu vi você de carro novo outro dia, passando ali perto do bar do Zé. Civic, né? Bonito demais. Negócio tá indo bem, então?" "Tá indo, graças a Deus." Ele sorriu, mas percebi o brilho de curiosidade nos olhos. "Rafael sabe disso?" "Outro dia vi ele no mercadinho, ele nem comentou nada." Fingi naturalidade. "Ah, a gente não se fala muito, sabe como é." Entendo. Mas fica tranquilo que eu vou comentar com ele. Pai bem de vida é motivo de orgulho." Meu sangue gelou. Tentei disfarçar, mas sabia. A notícia ia chegar no Rafael. E se chegasse nele, chegaria em todos. Cheguei em casa com as compras. Guardei tudo, preparei um café, sentei na varanda. O sol começava a se pôr, pintando o céu de Belo Horizonte com tons alaranjados e rosados. Era lindo, pacífico. E então o celular tocou. Olhei para o visor. Era a Júlia, minha filha caçula. A última vez que ela tinha me ligado fazia quase 3 semanas. Respirei fundo. Atendi. "Alô? Oi, pai." A voz dela estava estranhamente animada. "Tudo bem com você?" "Tudo, filha. E você?" "Ah, tô bem. Pai, faz tempo que a gente não conversa direito, né? Como você tá? Trabalhando muito?" Notei a mudança de tom, a atenção repentina. "Tô trabalhando normal, Júlia. Por quê?" "Ah, por nada, só." "Saudade, né, pai? A gente tem que se ver mais." Fiquei em silêncio por uns segundos. Ela continuou. "Pai, é verdade que você comprou um carro?" "Lavinha." "É, comprei." "Nossa, que legal, você não comentou nada. Que carro é?" "Um Civic." "Civic? Pai, que luxo, como você conseguiu? Tá ganhando bem assim?" A curiosidade dela era quase palpável. Não era preocupação, não era carinho genuíno, era investigação. "Júlia, eu tô bem, não precisa se preocupar." Não, pai, não é preocupação. É que a gente fica sabendo das coisas por terceiros, sabe? Queria que você contasse pra gente." "Pra gente." Ela tinha dito pra gente. "Júlia, quando vocês foram pra Capitólio, vocês contaram pra mim." Silêncio do outro lado, longo, constrangido. "Pai, aquilo foi uma coisa de última hora. Última hora que durou uma semana inteira. E ninguém achou que eu gostaria de ir. Pai, não foi por mal." "Júlia, eu passei 50 anos da minha vida acreditando que família era sobre incluir todo mundo. Aprendi da pior forma que isso não é verdade. Pelo menos não nessa família." "Pai, não fala assim." "Eu tô bem, filha. Nunca estive melhor, mas agora eu vou viver para quem me valoriza. E até agora essa lista não inclui vocês." "Pai." "Tchau, Júlia. Cuida-se." Desliguei. Minhas mãos tremiam. Não de raiva, de libertação. Meia hora depois, meu celular explodiu. Rafael ligou. Não atendi. Pedro mandou mensagem. "Pai, preciso falar com você." Não respondi. Sônia, minha irmã, ligou 3 vezes seguidas. Ignorei todas. E então veio a ligação que eu menos esperava. Cláudia, minha ex-mulher. Deixei tocar até cair na caixa postal. Mas ela insistiu. Ligou de novo. E de novo. Na 4ª tentativa, atendi. "O que você quer, Cláudia?" "Marcos, a gente precisa conversar." "Sobre o quê? Sobre a viagem que vocês fizeram sem mim? Sobre os 6 meses que você me ignorou desde a separação? Marcos, por favor, não seja assim." "Assim como, Cláudia? Sincero." Eu fiquei sabendo que você tá bem, que as coisas melhoraram pra você. E daí? Eu queria saber se é verdade. Se você ficou rico." A palavra saiu da boca dela sem filtro. "Rico? Não se você tá bem. Não se você tá feliz. Não se você precisa de alguma coisa. Rico." Ri. Um riso curto, amargo.
Cláudia, você passou 28 anos comigo. 28 anos me vendo ralar, me vendo sonhar, me vendo tentar. E quando eu mais precisei de apoio, você foi embora. Agora que as coisas melhoraram, você quer saber se eu fiquei rico? Marcos, não foi assim. Foi exatamente assim. E sabe o que eu aprendi, Cláudia? Que dinheiro não muda caráter, só revela. Marcos, boa noite. Desliguei. Bloqueei o número dela. Bloqueei o do Rafael, do Pedro, da Sônia, da Amanda. Deixei só o da Júlia, por enquanto. Sentei na varanda, olhando para o céu agora escuro, cheio de estrelas, e pela primeira vez senti que estava no controle da minha própria vida. Mas o que eu não sabia era que bloquear os números não ia impedir o que estava por vir, porque no dia seguinte eles iam aparecer na minha porta, todos, juntos. E dessa vez eu ia ter que olhar nos olhos deles e decidir o que fazer. Acordei na quinta-feira com o sol entrando pela janela do quarto e o canto dos bem-te-vês lá fora. Fazia tempo que eu não dormia tão bem. Era como se ao desligar o telefone e bloquear aqueles números, eu tivesse desligado também o peso de décadas, tentando agradar quem nunca se importou. Tomei café devagar, sentado na mesinha da cozinha, pão francês com manteiga, café forte, um pedaço de bolo de fubá que a dona Marlene tinha me dado. Abri a janela e deixei o ar fresco da manhã entrar. Lá fora, a vida seguia seu ritmo. Gente indo trabalhar, crianças indo para a escola, o padeiro passando de bicicleta com a caixa cheia de pães. Pensei no que fazer com o dia. Talvez fosse na academia se matricular. Sempre quis cuidar melhor da saúde, mas nunca tinha tempo nem dinheiro. Agora tinha os dois. Ou quem sabe procurar um curso de marcenaria avançada, aprender técnicas novas, investir na minha paixão por criar coisas com as mãos. Estava lavando a xícara quando ouvi o barulho. Bum, bum, bum. Alguém batendo na porta. Forte, insistente. Olhei para o relógio na parede. 8h15 da manhã. Sequei as mãos no pano de prato e fui até a porta. Olhei pelo olho mágico e meu coração apertou. Lá estavam eles. Todos. Rafael, Pedro, Júlia, Sônia e até Cláudia. Na minha porta. Juntos. Pela primeira vez em anos. Respirei fundo. Não ia fugir. Não dessa vez. Abri a porta devagar. Os 5 me encararam. Rafael tentou um sorriso amarelo. Pedro enfiou as mãos nos bolsos, desconfortável. Júlia olhou para o chão. Sônia ajeitou a bolsa no ombro, nervosa. Cláudia manteve uma expressão neutra, mas o olhar dela estava ansioso. Bom dia, eu disse, a voz calma, firme. Pai, começou Rafael. A gente precisa conversar. Sobre o quê? Rafael trocou olhares com Pedro. Cláudia deu um passo à frente. Marcos, podemos entrar? Não é conversa para ter na porta. Fiquei parado. Eles esperavam que eu recuasse, que abrisse espaço, que facilitasse como sempre fiz. Mas dessa vez não. Eu tô confortável aqui. Falem o que vieram falar. O desconforto era visível. Sônia pigarreou. Marcos, não precisa ser assim. Somos família... Família? Eu ri, um riso seco. Família que viaja sem me chamar? Família que me ignora por semanas e só aparece quando descobre que minha vida melhorou? Rafael levantou as mãos tentando acalmar. Pai, a gente errou. A gente sabe. A viagem foi furada. A gente deveria ter te chamado. Deveria? Cruzei os braços. Rafael, não foi esquecimento. Vocês planejaram, organizaram, postaram foto e em nenhum momento ninguém lembrou de mim. Porque eu nunca fui prioridade. Eu sempre fui o que estava ali, disponível, esperando as migalhas de atenção que vocês jogavam quando dava vontade. Pedro mexeu os pés inquieto. Pai, a gente sente muito, de verdade. Sentem muito o quê, Pedro? Por me excluírem ou por terem descoberto que eu tô bem de vida? Silêncio pesado. Júlia levantou o olhar e vi lágrimas começando a formar. Pai, eu liguei ontem porque eu senti sua falta. Não foi por causa do dinheiro. Júlia, você ligou porque o Toninho contou pro seu irmão que me viu de carro novo. Não me trata como idiota. Ela engoliu seco, limpou os olhos. Cláudia suspirou e decidiu ser direta. Marcos, é verdade que você vendeu sua invenção? Que você ficou milionário? Todos os olhares se voltaram para mim. Aquele era o momento. A pergunta que eles tinham vindo fazer. Não era, como você está? Não era sentimos sua falta. Era você ficou rico? Sorri. Um sorriso triste, mas leve. E se for verdade, Cláudia?
Muda alguma coisa? Muda que a gente podia ter comemorado junto, soltou Rafael, a voz um pouco alterada. Cara, você é nosso pai. Se você conquistou algo grande, a gente queria estar do seu lado. Do meu lado? A voz saiu mais alta do que eu queria. Rafael, quando eu passei noites em claro criando protótipos, quebrando a cabeça, investindo o pouco que eu tinha, vocês estavam do meu lado. Quando eu contava meus planos e vocês reviravam os olhos, rindo de mim, dizendo que eu estava perdendo tempo, vocês estavam do meu lado? Rafael abaixou a cabeça. A gente não sabia que ia dar certo. E mesmo que não tivesse dado, Rafael, eu era seu pai. Eu merecia apoio. Não porque tinha chance de dar certo, mas porque vocês me amavam. Ou pelo menos era o que eu achava. Pedro deu um passo à frente, a voz tensa. Pai, para com isso. Você está sendo injusto. Injusto? Olhei bem nos olhos dele. Eu passei 50 anos sendo justo demais, Pedro. Justo de sempre relevar, sempre perdoar, sempre abrir a porta mesmo quando vocês só apareciam quando precisavam de alguma coisa. Quantas vezes você me ligou esse ano? 3, 4. E todas foram para pedir dinheiro emprestado ou para eu consertar alguma coisa na sua casa. Ele ficou vermelho. Eu ia devolver. Não é sobre devolver, Pedro. É sobre valorizar. É sobre respeito. Sônia, que estava quieta até então, explodiu. Marcos, você sempre foi muito sensível. A gente te ama, mas você cobra demais. Fica nessa de que a gente te exclui, mas você que se afasta. Eu a encarei incrédulo. Eu me afasto? Sônia, eu te liguei todo domingo durante 2 anos. Todo domingo. Você atendia uma vez ou outra, sempre com pressa, sempre dizendo que ia me ligar depois. E nunca ligava. Eu te chamava para almoçar, você arrumava desculpa. Mas quando a Cláudia chamava, você ia correndo. Sônia abriu a boca para responder, mas não saiu som. Cláudia respirou fundo e tentou uma abordagem diferente, a voz suave, quase melosa. Marcos, a gente errou, mas não é tarde para consertar. Você sempre foi um homem bom, generoso, e eu sei que no fundo você quer a gente por perto. A gente pode recomeçar, pode ser diferente. A manipulação era clara. A mesma voz que ela usava quando queria alguma coisa durante o casamento. Recomeçar? Pesei a palavra. Cláudia, você me deixou. Você olhou para mim depois de 28 anos e decidiu que eu não valia mais a pena. Você foi embora na dificuldade. E agora, 6 meses depois, aparece na minha porta porque ouviu dizer que eu tenho dinheiro. Você realmente acha que eu sou bobo a esse ponto? O rosto dela endureceu. Não é sobre dinheiro. É só sobre dinheiro, Cláudia. Porque se não fosse, você teria ligado para saber se eu estava bem nesses 6 meses. Se eu estava comendo direito, dormindo direito. Se eu estava triste, se eu precisava de companhia. Mas você não ligou. Nenhum de vocês ligou. Júlia começou a chorar baixinho. Ela era a mais nova, a mais frágil emocionalmente. E parte de mim, a parte que ainda era pai, quis consolá-la. Mas eu me segurei. Pai, ela soluçou. Eu não queria magoar você. Mas magoou, Júlia. Todos vocês magoaram. E sabem o que é pior? É que eu sempre achei que um dia vocês iam perceber, que iam acordar e ver o quanto eu me dediquei, o quanto eu amei, o quanto eu estive presente mesmo quando fui tratado como invisível. Mas vocês nunca perceberam. Até agora. E só perceberam porque o dinheiro entrou na jogada. Rafael tentou de novo, a voz embargada. Pai, o que você quer que a gente faça? A gente já pediu desculpas. A gente tá aqui. O que mais você quer? Olhei para ele, pro Pedro, pra Júlia, pra Sônia, pra Cláudia. Eu quero que vocês entendam uma coisa. Amor não se compra. Respeito não se negocia. E família não é sobre sangue. É sobre presença. É sobre escolher estar junto não só nos dias bons, mas principalmente nos ruins. Vocês me escolheram só quando acharam que eu tinha algo a oferecer. E isso não é amor. Isso é interesse. Pai, isso não é verdade, gritou Pedro, desesperado. Não? Então me respondem. Por que vocês estão aqui hoje e não estavam aqui há 2 semanas? Há 2 meses? Há 6 meses, quando a Cláudia me deixou e eu fiquei sozinho nessa casa, sem ninguém para conversar? Ninguém respondeu. É o que eu pensei. Dei um passo para trás, a mão na maçaneta da porta. Eu não vou fechar a porta na cara de vocês com raiva. Não é meu estilo. Mas eu também não vou fingir que tá tudo bem.
Vocês me ensinaram do jeito mais doloroso possível que eu preciso viver para mim. E é isso que eu vou fazer. Se um dia vocês aprenderem o que é amar de verdade, sem interesse, sem segundas intenções, aí a gente conversa. Até lá, eu vou seguir minha vida. Em paz. Marcos, Cláudia tentou, a voz falhando. Tenha um bom dia. Fechei a porta. Devagar. Firme. Do outro lado ouvi murmúrios, vozes abafadas, passos se afastando, um soluço, provavelmente da Júlia. E então, silêncio. Encostei as costas na porta, fechei os olhos e respirei. Não era felicidade o que eu sentia, mas era algo próximo de liberdade. Mas a história não terminava ali, porque nos dias seguintes eu ia descobrir que nem todo mundo desiste fácil, e que, quando o dinheiro está em jogo, algumas pessoas são capazes de ir muito mais longe do que eu imaginava. Os 3 dias seguintes foram uma montanha-russa emocional. Eu esperava que depois daquele confronto na porta, eles entendessem o recado e me deixassem em paz. Mas eu subestimei o poder do interesse. Sexta-feira de manhã, acordei com uma notificação no celular. Era uma mensagem da Júlia, o único número que eu não tinha bloqueado. Pai, sei que você tá magoado, mas por favor não me afasta, eu te amo, de verdade. Fiquei olhando para a mensagem por um tempo. Júlia sempre foi a mais sensível, a que mais parecia, pelo menos de vez em quando, se importar. Mas será que ela realmente se importava comigo? Ou só se sentia culpada? Não respondi. Ainda não estava pronto. Desci para a cozinha, fiz meu café, e quando abri a porta para pegar o pão que o padeiro deixava na grade, encontrei uma cesta na varanda. Uma cesta de café da manhã, cheia de coisas boas. Pães artesanais, geleia, queijos, frios, até uma garrafa pequena de suco de laranja natural. Tinha um cartão em cima. Pai, você sempre cuidou da gente. Agora queremos cuidar de você. Com amor, Rafael e Pedro. Peguei a cesta, entrei, coloquei na mesa da cozinha e não mexi em nada. Sábado de tarde, eu estava lavando o carro na frente de casa quando um carro parou na esquina. Reconheci na hora. Era o Fiesta vermelho da Sônia, minha irmã. Ela desceu, arrumou o cabelo e veio caminhando até mim com um sorriso forçado. Oi, Marcos. Continuei passando a esponja no vidro do carro. Sônia, posso falar com você um minutinho? Tá falando. Ela suspirou. Cruzou os braços. Marcos, eu sei que você tá bravo comigo, com todo mundo, mas eu vim te pedir desculpas, de coração. Eu fui uma péssima irmã. Eu reconheço. Olhei para ela. Os olhos dela estavam marejados, mas eu conhecia minha irmã. Sônia sempre foi dramática quando queria algo. Sônia, você foi uma péssima irmã por anos, não só agora, e você nunca se importou antes. Por que tá se importando agora? Porque eu percebi que errei. Marcos, você é meu irmão, meu único irmão, e eu não quero perder você. Você já tinha me perdido, Sônia. Só não percebeu porque eu sempre estava ali, disponível, mas invisível. Ela enxugou uma lágrima. Eu posso consertar isso. Deixa eu te levar para almoçar domingo. Eu, você, a Amanda, a gente precisa se reconectar. Não, obrigado. Marcos. Sônia, vai para casa. Deixa eu em paz. Ela ficou me encarando, a expressão oscilando entre tristeza e irritação. Por fim, deu meia volta e foi embora. Terminei de lavar o carro com as mãos tremendo. Não de medo, de cansaço emocional. Domingo de manhã, eu tinha decidido que ia na missa e depois ia almoçar fora, num restaurante bom, sozinho, curtindo minha própria companhia. Vesti uma das camisas novas que comprei, a calça jeans boa, o sapato de couro. Me olhei no espelho e quase não me reconheci. Parecia outra pessoa, mais confiante, mais inteiro. Saí de casa, entrei no carro e quando ia dar a partida, alguém bateu no vidro. Era Cláudia. Suspirei. Abri o vidro. O que você quer? Marcos, por favor. Só 5 minutos. Não. Eu dirigi até aqui só para falar com você. Eu não pedi. Ela respirou fundo, tentando manter a compostura. Marcos, eu sei que eu estraguei tudo entre nós. Sei que te magoei. Mas eu não sabia que você ia conquistar tudo isso. Se eu soubesse, parei. Olhei bem nos olhos dela. Se você soubesse, o que, Cláudia? Não teria me deixado? Ela hesitou. E nessa hesitação eu vi tudo o que precisava ver. É isso, né? Ri, sem humor. Se você soubesse que eu ia ficar rico, teria ficado comigo. Mas como eu era só o Marcos dos bicos,
o Marcos pobre, o Marcos que não dava orgulho, você foi embora. Não foi assim. Foi exatamente assim. E sabe o que isso me mostra, Cláudia? Eu tomei a decisão certa em te deixar ir, porque você nunca me amou. Você amou o que eu podia te dar. E quando achou que eu não tinha mais nada a oferecer, vazou. Ela ficou vermelha, entre vergonha e raiva. Você está sendo cruel. Eu estou sendo honesto. Pela primeira vez em 28 anos, dei a partida no carro. Sai da frente, Cláudia. Tenho um almoço marcado comigo mesmo. Ela deu um passo para trás, os olhos cheios de lágrimas. Mas eu não sabia se eram reais ou ensaiadas. E fui embora. Segunda-feira à noite, quando eu voltava de uma caminhada pelo bairro, encontrei Rafael e Pedro sentados na escada da minha casa. Eles se levantaram quando me viram. Pai, Rafael veio na frente. A gente precisa conversar. Sério. Suspirei. Abri o portão, passei por eles e abri a porta de casa. Eles me seguiram sem pedir licença. Entrei na sala, não ofereci assento, fiquei de pé. Eles também ficaram. Falem logo. Rafael trocou um olhar com Pedro. Pedro respirou fundo e começou. Pai, a gente sabe que errou, a gente sabe. Mas a gente está aqui para te pedir uma coisa. Não como filhos interesseiros, mas como filhos que querem uma chance de consertar. Consertar pedindo o quê? Rafael continuou. A gente está pensando em abrir um negócio. Juntos. Eu e o Pedro. Um negócio de manutenção e reformas. E a gente pensou que talvez você pudesse investir. Ser sócio. A gente trabalharia junto, seria uma forma de se reconectar e... Eu ri. Ri alto. Não consegui me segurar. Os dois me olharam, confusos. Pai, por que você está rindo? Porque vocês são previsíveis demais. Parei de rir, a expressão séria. Vocês realmente acham que eu sou tão bobo? Que eu vou entregar dinheiro para vocês porque usaram a desculpa de reconectar? Pai, não é desculpa, é real. A gente quer trabalhar com você. Vocês tiveram 50 anos para querer trabalhar comigo, Rafael. Eu chamava vocês dois todo fim de semana para me ajudar em obras. Pagava bem. E vocês sempre tinham desculpa. Sempre tinham algo melhor para fazer. E agora que eu tenho dinheiro, vocês querem trabalhar junto? Pedro deu um passo à frente. Pai, a gente mudou. Mudou? Olhei bem para ele. Pedro, faz uma semana que você descobriu que eu tenho dinheiro. Uma semana. Esse é o tempo que você demorou para mudar. Isso não é mudança, é oportunismo. Rafael perdeu a paciência. Pai, para com isso. A gente é sua família, você tem obrigação de nos ajudar. E ali estava, a verdadeira face. Obrigação? Minha voz ficou gelada. Eu tenho obrigação? Rafael, eu passei a vida inteira te ajudando. Te botei para estudar, paguei faculdade, te sustentei até você arrumar emprego. E você nunca sentiu obrigação de ao menos me ligar para saber se eu estava bem. Isso é diferente. É diferente. Porque quando eu precisava, vocês sumiram. E agora que vocês precisam, acham que eu tenho obrigação. Mas sabe o que eu aprendi? Que obrigação sem reciprocidade é exploração. Pedro tentou acalmar o irmão. Pai, a gente não veio brigar, então saiam, porque não vou dar dinheiro para vocês. Não agora, não nunca. Não enquanto vocês só me procurarem quando for conveniente. Os dois ficaram me encarando, incrédulos. Rafael cerrou os punhos. Você vai se arrepender disso. Não vou, mas vocês vão. Quando perceberem que perderam um pai de verdade por causa de dinheiro. Você está sendo egoísta. Não, Rafael. Eu estou sendo sábio, finalmente. Agora sai da minha casa. Eles saíram batendo a porta. E eu sentei no sofá, a respiração pesada, o coração acelerado. Mas firme. Mas as tentativas não iam parar por aí. Porque onde tem dinheiro, tem gente disposta a ir além dos limites. E nos próximos dias, eu ia descobrir até onde minha família era capaz de chegar. A semana começou com uma calmaria falsa. Nenhum telefonema, nenhuma visita, nenhuma cesta de café da manhã. Pensei que finalmente tinham entendido, que tinham desistido. Mas eu estava enganado. Quarta-feira de manhã, recebi uma ligação de um número desconhecido. Quase não atendi, mas resolvi arriscar. Alô? Senhor Marcos Antônio? Sim, sou eu. Aqui é da assessoria jurídica do escritório Carvalho em Associados. O senhor tem um momento? Meu coração disparou. Depende do assunto. Senhor,
Fomos procurados pela senhora Cláudia Regina da Silva, que alega ter direito a uma parte dos seus bens adquiridos durante o casamento. Ela afirma que a separação não foi oficialmente homologada em cartório e que, portanto, ainda há união estável reconhecida legalmente. Fechei os olhos, respirei fundo. Quando nós nos separamos, fizemos tudo certinho. A papelada foi assinada. Senhor, segundo a cliente, existe uma brecha legal. Ela está solicitando uma revisão patrimonial e possível partilha dos bens adquiridos até 6 meses após a separação de fato. Eu estava tremendo de raiva. Então deixa eu entender. Ela me deixou na pobreza. Não quis mais nada comigo. Sumiu por 6 meses. E agora que eu conquistei algo, ela quer metade? Senhor, eu só estou repassando a informação. O senhor será notificado oficialmente nos próximos dias. Recomendo que procure um advogado. Desliguei sem responder. Sentei na mesa da cozinha, a cabeça nas mãos. Cláudia tinha ido longe demais. Ela não estava tentando se reconectar. Ela estava tentando me roubar. E isso doeu mais do que todas as exclusões juntas. Injusto? Olhei bem nos olhos dele. Eu passei 50 anos sendo justo demais, Pedro. Justo de sempre relevar, sempre perdoar, sempre abrir a porta mesmo quando vocês só apareciam quando precisavam de alguma coisa. Quantas vezes você me ligou esse ano? 3? 4? E todas foram para pedir dinheiro emprestado ou para eu consertar alguma coisa na sua casa. Ele ficou vermelho. Eu ia devolver... Não é sobre devolver, Pedro. É sobre valorizar. É sobre respeito. Sônia, que estava quieta até então, explodiu. Marcos, você sempre foi muito sensível. A gente te ama, mas você cobra demais. Fica nessa de que a gente te exclui, mas você que se afasta. Eu a encarei, incrédulo. Eu me afasto? Sônia, eu te liguei todo domingo durante 2 anos, todo domingo. Você atendia uma vez ou outra, sempre com pressa, sempre dizendo que ia me ligar depois. E nunca ligava. Eu te chamava para almoçar, você arrumava desculpa. Mas quando a Cláudia chamava, você ia correndo. Sônia abriu a boca para responder, mas não saiu som. Cláudia respirou fundo e tentou uma abordagem diferente, a voz suave, quase melosa. Marcos, a gente errou, mas não é tarde para consertar. Você sempre foi um homem bom, generoso. E eu sei que no fundo você quer a gente por perto. A gente pode recomeçar. Pode ser diferente. A manipulação era clara. A mesma voz que ela usava quando queria alguma coisa durante o casamento. Recomeçar? Pesei a palavra. Cláudia, você me deixou. Você olhou para mim depois de 28 anos e decidiu que eu não valia mais a pena. Você foi embora na dificuldade. Que agora, 6 meses depois, aparece na minha porta porque ouviu dizer que eu tenho dinheiro. Você realmente acha que eu sou bobo a esse ponto? O rosto dela endureceu. Não é sobre dinheiro. É só sobre dinheiro, Cláudia. Porque se não fosse, você teria ligado para saber se eu estava bem nesses 6 meses. Se eu estava comendo direito, dormindo direito, se eu estava triste, se eu precisava de companhia. Mas você não ligou. Nenhum de vocês ligou. Júlia começou a chorar baixinho. Ela era a mais nova, a mais frágil emocionalmente. E parte de mim, a parte que ainda era pai, quis consolá-la. Mas eu me segurei. Pai, ela soluçou. Eu não queria magoar você. Mas magoou, Júlia. Todos vocês magoaram. E sabem o que é pior? É que eu sempre achei que um dia vocês iam perceber. Que iam acordar e ver o quanto eu me dediquei, o quanto eu amei, o quanto eu estive presente mesmo quando fui tratado como invisível. Mas vocês nunca perceberam. Até agora. E só perceberam porque o dinheiro entrou na jogada. A lição. Rafael tentou de novo, a voz embargada. Pai, o que você quer que a gente faça? A gente já pediu desculpas. A gente tá aqui. O que mais você quer? Olhei para ele, pro Pedro, pra Júlia, pra Sônia, pra Cláudia. Eu quero que vocês entendam uma coisa. Amor não se compra. Respeito não se negocia. E família não é sobre sangue. É sobre presença. É sobre escolher estar junto, não só nos dias bons, mas principalmente nos ruins. Vocês me escolheram só quando acharam que eu tinha algo a oferecer. E isso não é amor. Isso é interesse. Pai, isso não é verdade, gritou Pedro desesperado. Não? Então me respondem. Por que vocês estão aqui hoje e não estavam aqui há 2 semanas? Há 2 meses? Há 6 meses, quando a Cláudia me deixou e eu fiquei sozinho nessa casa, sem ninguém para conversar? Ninguém respondeu.
É o que eu pensei. Dei um passo para trás, a mão na maçaneta da porta. Eu não vou fechar a porta na cara de vocês com raiva. Não é meu estilo. Mas eu também não vou fingir que tá tudo bem. Vocês me ensinaram do jeito mais doloroso possível que eu preciso viver para mim. E é isso que eu vou fazer. Se um dia vocês aprenderem o que é amar de verdade, sem interesse, sem segundas intenções, aí a gente conversa. Até lá, eu vou seguir minha vida, em paz. Marcos. Cláudia tentou, a voz falhando. Tenham um bom dia. Fechei a porta. Devagar, firme. Do outro lado ouvi murmúrios, vozes abafadas, passos se afastando. Um soluço, provavelmente da Júlia. E então silêncio. Encostei as costas na porta, fechei os olhos e respirei. Não era felicidade o que eu sentia, mas era algo próximo de liberdade. Gancho para o capítulo 5. Mas a história não terminava ali, porque nos dias seguintes eu ia descobrir que nem todo mundo desiste fácil. E que, quando o dinheiro está em jogo, algumas pessoas são capazes de ir muito mais longe do que eu imaginava. Continua. Capítulo 5. As tentativas de reaproximação. Dias tensos. Os 3 dias seguintes foram uma montanha-russa emocional. Eu esperava que depois daquele confronto na porta, eles entendessem o recado e me deixassem em paz. Mas eu subestimei o poder do interesse. Sexta-feira de manhã acordei com uma notificação no celular. Era uma mensagem da Júlia, o único número que eu não tinha bloqueado. Pai, sei que você tá magoado, mas por favor, não me afasta. Eu te amo, de verdade. Fiquei olhando para a mensagem por um tempo. Júlia sempre foi a mais sensível, a que mais parecia, pelo menos de vez em quando, se importar. Mas será que ela realmente se importava comigo ou só se sentia culpada? Não respondi. Ainda não estava pronto. Desci para a cozinha, fiz meu café e quando abri a porta para pegar o pão que o padeiro deixava na grade, encontrei uma cesta na varanda. Uma cesta de café da manhã, cheia de coisas boas. Pães artesanais, geleia, queijos frios, até uma garrafa pequena de suco de laranja natural. Tinha um cartão em cima. Pai, você sempre cuidou da gente. Agora queremos cuidar de você. Com amor, Rafael e Pedro. Peguei a cesta, entrei, coloquei na mesa da cozinha e não mexi em nada. Investida da família. Sábado de tarde, eu estava lavando o carro na frente de casa quando um carro parou na esquina. Reconheci na hora. Era o Fiesta vermelho da Sônia, minha irmã. Ela desceu, arrumou o cabelo e veio caminhando até mim com um sorriso forçado. Oi, Marcos. Continuei passando a esponja no vidro do carro. Sônia, posso falar com você um minutinho? Tá falando. Ela suspirou, cruzou os braços. Marcos, eu sei que você tá bravo comigo, com todo mundo, mas eu vim te pedir desculpas. De coração. Eu fui uma péssima irmã. Eu reconheço. Olhei para ela. Os olhos dela estavam marejados, mas eu conhecia minha irmã. Sônia sempre foi dramática quando queria algo. Sônia, você foi uma péssima irmã por anos, não só agora. E você nunca se importou antes. Por que está se importando agora? Porque eu percebi que errei. Marcos, você é meu irmão, meu único irmão, e eu não quero perder você. Você já tinha me perdido, Sônia. Só não percebeu porque eu sempre estava ali, disponível, mas invisível. Ela enxugou uma lágrima. Eu posso consertar isso. Deixa eu te levar para almoçar domingo. Eu, você, a Amanda, a gente precisa se reconectar. Não, obrigado. Marcos, Sônia, vai para casa. Deixa eu em paz. Ela ficou me encarando, a expressão oscilando entre tristeza e irritação. Por fim, deu meia volta e foi embora. Terminei de lavar o carro com as mãos tremendo, não de medo, de cansaço emocional. A cartada de Cláudia. Domingo de manhã, eu tinha decidido que ia na missa e depois ia almoçar fora, num restaurante bom, sozinho, curtindo minha própria companhia. Vesti uma das camisas novas que comprei, a calça jeans boa, o sapato de couro. Me olhei no espelho e quase não me reconheci. Parecia outra pessoa, mais confiante, mais inteiro. Saí de casa, entrei no carro, e quando ia dar a partida, alguém bateu no vidro. Era Cláudia. Suspirei. Abri o vidro. O que você quer? Marcos, por favor, só 5 minutos. Não. Eu dirigi até aqui só para falar com você. Eu não pedi. Ela respirou fundo, tentando manter a compostura. Marcos, eu sei que eu estraguei tudo entre nós. Sei que te magoei. Mas eu não sabia...
Eu não sabia que você ia conquistar tudo isso. Se eu soubesse... Parei. Olhei bem nos olhos dela. Se você soubesse o que, Cláudia? Não teria me deixado? Ela hesitou. E nessa hesitação eu vi tudo o que precisava ver. É isso, né? Ri sem humor. Se você soubesse que eu ia ficar rico, teria ficado comigo. Mas como eu era só o Marcos dos bicos, o Marcos pobre, o Marcos que não dava orgulho, você foi embora. Não foi assim. Foi exatamente assim. E sabe o que isso me mostra, Cláudia? Que eu tomei a decisão certa em te deixar ir. Porque você nunca me amou. Você amou o que eu podia te dar. E quando achou que eu não tinha mais nada a oferecer, vazou. Ela ficou vermelha, entre vergonha e raiva. Você tá sendo cruel. Eu tô sendo honesto. Pela primeira vez em 28 anos. Dei a partida no carro. Sai da frente, Cláudia. Tenho um almoço marcado comigo mesmo. Ela deu um passo para trás, os olhos cheios de lágrimas. Mas eu não sabia se eram reais ou ensaiadas. E fui embora. Tentativa dos filhos. O pedido. Segunda-feira à noite, quando eu voltava de uma caminhada pelo bairro, encontrei Rafael e Pedro sentados na escada da minha casa. Eles se levantaram quando me viram. Pai, Rafael veio na frente. A gente precisa conversar. Sério. Suspirei. Abri o portão, passei por eles e abri a porta de casa. Eles me seguiram sem pedir licença. Entrei na sala, não ofereci assento, fiquei de pé. Eles também ficaram. Falem logo. Rafael trocou um olhar com Pedro. Pedro respirou fundo e começou. Pai, a gente sabe que errou. A gente sabe. Mas a gente tá aqui para te pedir uma coisa. Não como filhos interesseiros, mas como filhos que querem uma chance de consertar. Consertar pedindo o quê? Rafael continuou. A gente tá pensando em abrir um negócio. Juntos. Eu e o Pedro. Um negócio de manutenção e reformas. E a gente pensou que talvez você pudesse investir. Ser sócio. A gente trabalharia junto. Seria uma forma de se reconectar e... Eu ri. Ri alto. Não consegui me segurar. Os dois me olharam confusos. Pai, por que você tá rindo? Porque vocês são previsíveis demais. Parei de rir. A expressão séria. Vocês realmente acham que eu sou tão bobo que eu vou entregar dinheiro para vocês porque usaram a desculpa de reconectar? Pai, não é desculpa. É real. A gente quer trabalhar com você. Vocês tiveram 50 anos para querer trabalhar comigo, Rafael. Eu chamava vocês dois todo fim de semana para me ajudar em obras. Pagava bem. E vocês sempre tinham desculpa. Sempre tinham algo melhor para fazer. E agora que eu tenho dinheiro, vocês querem trabalhar junto? Pedro deu um passo à frente. Pai, a gente mudou. Mudou? Olhei bem para ele. Pedro, faz uma semana que você descobriu que eu tenho dinheiro. Uma semana. Esse é o tempo que você demorou para mudar. Isso não é mudança. É oportunismo. Rafael perdeu a paciência. Pai, para com isso. A gente é sua família. Você tem obrigação de nos ajudar. E ali estava. A verdadeira face. Obrigação? Minha voz ficou gelada. Eu tenho obrigação? Rafael, eu passei a vida inteira te ajudando. Te botei para estudar, paguei faculdade, te sustentei até você arrumar emprego. E você nunca sentiu obrigação de ao menos me ligar para saber se eu estava bem. Isso é diferente. É diferente. Porque quando eu precisava, vocês sumiram. E agora que vocês precisam, acham que eu tenho obrigação. Mas sabe o que eu aprendi? Que obrigação sem reciprocidade é exploração. Pedro tentou acalmar o irmão. Pai, a gente não veio brigar. Então saiam. Porque não vou dar dinheiro para vocês. Não agora. Não nunca. Não enquanto vocês só me procurarem quando for conveniente. Os dois ficaram me encarando incrédulos. Rafael cerrou os punhos. Você vai se arrepender disso. Não vou. Mas vocês vão. Quando perceberem que perderam um pai de verdade por causa de dinheiro. Você tá sendo egoísta. Não, Rafael, eu tô sendo sábio. Finalmente. Agora sai da minha casa. Eles saíram batendo a porta. E eu sentei no sofá. A respiração pesada. O coração acelerado. Mas firme. Firme. Gancho para o capítulo 6. Mas as tentativas não iam parar por aí. Porque onde tem dinheiro, tem gente disposta a ir além dos limites. E nos próximos dias, eu ia descobrir até onde minha família era capaz de chegar. Continua. Capítulo 6.
A descoberta do verdadeiro caráter. Os dias seguintes, novas táticas. A semana começou com uma calmaria falsa. Nenhum telefonema, nenhuma visita, nenhuma cesta de café da manhã. Pensei que finalmente tinham entendido, que tinham desistido. Mas eu estava enganado. Quarta-feira de manhã recebi uma ligação de um número desconhecido. Quase não atendi, mas resolvi arriscar. Alô? Senhor Marcos Antônio? Sim, sou eu. Aqui é da assessoria jurídica do escritório Carvalho em Associados. O senhor tem um momento? Meu coração disparou. Depende do assunto. Senhor, fomos procurados pela senhora Cláudia Regina da Silva, que alega ter direito a uma parte dos seus bens adquiridos durante o casamento. Ela afirma que a separação não foi oficialmente homologada em cartório e que, portanto, ainda há união estável reconhecida legalmente. Fechei os olhos. Respirei fundo. Quando nós nos separamos, fizemos tudo certinho. A papelada foi assinada. Senhor, segundo a cliente, existe uma brecha legal. Ela está solicitando uma revisão patrimonial e possível partilha dos bens adquiridos até 6 meses após a separação de fato. Eu estava tremendo de raiva. Então, deixa eu entender. Ela me deixou na pobreza. Não quis mais nada comigo. Sumiu por 6 meses. E agora que eu conquistei algo, ela quer metade. Senhor, eu só estou repassando a informação. O senhor será notificado oficialmente nos próximos dias. Recomendo que procure um advogado. Desliguei sem responder. Sentei na mesa da cozinha, a cabeça nas mãos. Cláudia tinha ido longe demais. Ela não estava tentando se reconectar. Ela estava tentando me roubar. E isso doeu mais do que todas as exclusões juntas. Desabafo com quem importa. Precisava conversar com alguém. Alguém de confiança. Peguei o celular e liguei para Dona Marlene. Ela atendeu no 3º toque. Marcos, meu filho, como você tá? Dona Marlene, a senhora pode vir tomar um café aqui em casa? Preciso conversar. Claro, querido, dá 15 minutinhos. Ela chegou com um pote de bolo de milho fresco. Sentamos na varanda, cada um com uma xícara de café na mão. Contei tudo. A viagem, a exclusão, a descoberta do dinheiro, as tentativas de aproximação, a ação judicial da Cláudia. Dona Marlene ouviu em silêncio, balançando a cabeça de vez em quando. Quando terminei, ela suspirou. Marcos, você sabe o que eu vejo em você? Um homem bom que passou a vida inteira cuidando de gente que não merecia. E agora que você está florescendo, querem colher o fruto que não plantaram. Dona Marlene, eu só queria que eles me amassem de verdade, sem interesse. Eu sei, filho. Mas tem gente que não sabe amar, só sabe precisar. E quando não precisa mais, descarta. E quando vê que você subiu sem eles, quer forçar a volta. Ela colocou a mão enrugada sobre a minha. Você não é obrigado a perdoar. Não é obrigado a aceitar. Você é obrigado só a ser feliz. E se isso significa ficar longe deles, então que seja. As palavras dela foram como um bálsamo. Obrigado, Dona Marlene. E quanto a Cláudia, você procura um advogado bom. Não deixa ela te tirar o que é seu por direito. Na sexta-feira, enquanto eu procurava um advogado, recebi uma mensagem no WhatsApp de um número desconhecido. Era uma foto. Abri. Era uma captura de tela de uma conversa no grupo da família. O mesmo Família Antônio, do qual eu fazia parte antes de sair. A mensagem era da Sônia. Gente, o Marcos está irredutível. A gente precisa de um plano B. Cláudia, você vai com a ação judicial mesmo? Acho que é o caminho. E vocês, meninos, já tentaram apelar para Júlia? Ela é a única que ele ainda escuta. Usem isso. Resposta do Rafael. Já falei com a Ju, ela vai tentar, mas o velho tá teimoso. Se não funcionar, a gente vai ter que apelar pro emocional pesado. Resposta do Pedro. Concordo. E se nada disso der certo, a gente expõe ele nas redes. Faz um post dizendo que ele abandonou a família depois que ficou rico. A pressão pública funciona. Meu sangue ferveu. Eles estavam tramando. Contra mim. Como se eu fosse um inimigo. Como se o dinheiro que eu conquistei com meu suor fosse deles por direito. Rolei a tela. Tinha mais. Amanda, a sobrinha. Gente, eu tenho um amigo jornalista. Posso vazar a história para ele. Inventor milionário abandona a família humilde. Imagina a pressão? Júlia. Gente, não, isso é errado. Meu pai não merece isso. Sônia. Júlia, ou você tá do nosso lado ou do lado dele. Escolhe. A conversa continuava, mas eu não consegui ler mais. Alguém tinha me mandado aquilo.
Alguém que estava no grupo e discordava do que estava acontecendo. Escrevi de volta. Quem é você? A resposta veio rápida. Sou Amanda. Marcos, me desculpa. Eu não concordo com nada disso. Minha mãe está errada. Todos eles estão errados. Você não merece isso. Fiquei chocado. Por que você está me contando isso? Porque eu vi o que você sempre foi para essa família e vi o que eles são. E não é justo. Se você precisar de testemunha para qualquer coisa, pode contar comigo. Fechei o celular, as mãos tremendo. Minha própria família estava conspirando contra mim. Queriam me expor, me chantagear emocionalmente, me pressionar publicamente. E de todas as pessoas, foi a sobrinha, a Amanda que eu mal conhecia, que teve coragem de me defender. Sentei na cama, o celular no colo. Olhei para o teto, respirei fundo e tomei a decisão. Não ia mais tentar. Não ia mais esperar que eles mudassem. Não ia mais me iludir com desculpas ou lágrimas falsas. Peguei o celular e mandei uma única mensagem no grupo Família Antônio. Entrei de novo só para isso. Eu sei de tudo. Sei que vocês estão tramando contra mim. Sei que querem me expor, me pressionar, me extorquir. E vocês conseguiram uma coisa. Me mostraram quem realmente são. Não vou mais perder meu tempo com gente que só me quer por interesse. Vocês perderam um pai, um irmão, um ex-marido que sempre amou vocês de verdade. E um dia, quando o dinheiro não importar mais, vocês vão olhar para trás e perceber o que jogaram fora. Boa sorte. Não vou responder mais nada. Saí do grupo. Bloqueei todos os números, todos mesmo, inclusive o da Júlia. E respirei. Livre. Finalmente livre. Mas a vida não para quando fechamos uma porta. E nos dias seguintes, eu ia descobrir que, quando uma família falsa desmorona, uma nova família verdadeira pode surgir nos lugares mais inesperados. Depois de bloquear todo mundo, eu senti algo estranho. Não era exatamente alívio, não era felicidade, era leveza, como se um peso de décadas tivesse saído dos meus ombros. Eu podia respirar sem a culpa de estar decepcionando alguém, ou sem o medo de ser esquecido de novo. Passei o fim de semana inteiro em casa organizando, limpei cada cômodo, joguei fora tralhas velhas, roupas que não usava mais, fotos de família que só me traziam dor. Não foi fácil. Teve momentos que sentei no chão do quarto, com uma foto dos meninos pequenos na mão e chorei. Chorei pela família que eu sonhei ter e nunca tive. Chorei pelo amor que eu dei e nunca voltou. Mas depois das lágrimas, veio a aceitação. E depois da aceitação, veio a decisão. Ia construir uma vida nova, do zero. Mas dessa vez, com pessoas que realmente valessem a pena. Segunda-feira de manhã, acordei diferente. Fiz uma lista de coisas que sempre quis fazer e nunca tive tempo ou dinheiro. Fazer academia e cuidar da saúde. Viajar para lugares que sempre sonhei. Investir em cursos e aprender coisas novas. Ajudar pessoas que realmente precisavam. Construir relacionamentos verdadeiros. Olhei para a lista e sorri. Pela primeira vez em muito tempo, eu tinha controle da minha própria vida. Terça-feira fui me matricular numa academia ali perto do Santa Efigênia, uma das melhores de Belo Horizonte. Cheguei e fui recebido por um personal trainer chamado Tiago, uns 30 e poucos anos. Sorriso largo e energia contagiante. E aí, senhor? Primeira vez em academia? Primeira vez pagando para isso, brinquei. Sempre me exercitei na vida, mas carregando o saco de cimento. Ele riu. Respeito, mas agora a gente vai cuidar de você direito. Qual o seu objetivo? Saúde, longevidade. Quero ter energia para viver tudo que eu não vivi ainda. Tiago bateu no meu ombro. Gostei da resposta. Vamos nessa. E começamos. 3 vezes por semana eu ia para a academia. No começo doía tudo, mas depois de 2 semanas comecei a sentir a diferença. Mais disposição, mais ânimo, mais eu mesmo. E foi ali, entre supinos e esteiras, que conheci o pessoal. Tinha o seu Valdemar, 68 anos, aposentado, que treinava todo dia e vivia contando histórias engraçadas da época que ele trabalhava de motorista de ônibus. Tinha a Fernanda, dona de uma floricultura que sempre chegava antes da academia abrir porque gostava de ver o sol nascer enquanto corria na esteira. E tinha o Jorge, um rapaz de 40 anos que tinha perdido 50 quilos e agora ajudava outras pessoas a mudarem de vida. Eles me acolheram, sem perguntar quanto eu tinha, sem interesse.
só pelo prazer da convivência. E pela primeira vez, eu me senti parte de algo. Na quinta-feira, tomei uma decisão impulsiva. Liguei numa agência de viagens e perguntei: quero fazer uma viagem, sozinho. Algum lugar bonito, tranquilo, onde eu possa pensar na vida. A moça do outro lado sugeriu: que tal em Otim? É aqui em Minas mesmo, em Brumadinho. Um museu a céu aberto, lindo demais. Natureza, arte, paz. Perfeito. Fecha para mim um pacote de 3 dias. Hotel bom, tudo incluso. Senhor, posso fazer para a semana que vem. Sexta, sábado e domingo. Fecha. Quando desliguei, ri sozinho. Teu Marcos Antônio, 50 anos, que nunca tinha dormido num hotel na vida, ia passar 3 dias num lugar só meu. Sexta-feira de manhã, peguei a estrada. 1h30 de viagem, com o som do carro tocando músicas antigas que eu gostava. Chitãozinho e Chororó, Leonardo, Leandro e Leonardo. O sol batia no vidro, o ar estava fresco e eu me sentia vivo. Cheguei em Inhotim perto do meio-dia. O lugar era surreal. Jardins imensos, esculturas gigantes, lagos, galerias de arte. Eu nunca tinha visto nada assim. Caminhei por horas, sem pressa, parando para olhar cada detalhe. Sentei num banco de madeira embaixo de uma árvore enorme, olhando para uma escultura colorida, e percebi que estava sorrindo, sozinho, sem ninguém para dividir, mas feliz. À tarde, encontrei um casal de idosos tirando foto. Ofereci ajuda. Querem que eu tire uma foto de vocês dois? Ah, que gentileza, disse a senhora toda animada. Tirei várias fotos. Eles se olhavam com tanto amor que doeu um pouco, mas doeu de um jeito bom, de saudade de algo que eu nunca tive, mas que agora sabia que merecia. Vocês são casados há quanto tempo? Perguntei, devolvendo o celular. 43 anos, respondeu o senhor sorrindo. E cada dia é uma nova razão para ficar junto. Que sorte a de vocês. Não é sorte, moço. É escolha. Todo dia a gente escolhe se amar. As palavras ficaram comigo o resto do dia. À noite voltei para o hotel. Era um lugar simples, mas aconchegante. Quarto limpo, cama boa, uma varanda pequena com vista para o jardim. Pedi o jantar no quarto, um filé com arroz e legumes, e comi olhando as estrelas. Não tinha ninguém me ligando, não tinha ninguém me cobrando, não tinha drama. Só eu à noite e a sensação de que finalmente eu estava no caminho certo. Antes de dormir, escrevi no bloco de notas do celular: hoje eu aprendi que solidão não é estar sozinho. Solidão é estar rodeado de gente e mesmo assim se sentir invisível. E que paz não é ausência de barulho, é ausência de pessoas erradas. Dormi como não dormia há anos. Voltei para Belo Horizonte no domingo à tarde com a cabeça leve e o coração cheio. Não cheio de gente, cheio de propósito. Na segunda-feira, fui numa loja de ferramentas e equipamentos de construção. Conversei com o dono, seu Geraldo, aquele que tinha me ligado semanas atrás, parabenizando pela invenção. Seu Geraldo, eu queria fazer uma doação. Ele arregalou os olhos. Doação? Quero montar uma oficina comunitária aqui no bairro. Um lugar onde jovens possam aprender ofícios, carpintaria, marcenaria, elétrica, tudo. E quero financiar os primeiros 6 meses de funcionamento. Equipamentos, professores, material, tudo. Seu Geraldo ficou emocionado. Marcos, isso vai mudar a vida de muita gente. Eu sei. Por isso quero fazer. Apertamos as mãos. E assim nasceu o projeto Mãos que Constroem. Não era sobre dinheiro. Era sobre legado. Era sobre ensinar para outras pessoas que elas podiam construir seu próprio futuro, literalmente. Na quarta-feira, recebi uma mensagem de Amanda, minha sobrinha. Tio, posso te encontrar? Só para conversar. Sem segundas intenções. Prometo. Pensei se devia aceitar. Mas Amanda tinha sido a única que teve coragem de me mostrar a verdade. Pode. Café na padaria do Zé, 3 da tarde. Ela chegou pontualmente. Parecia nervosa. Sentou na minha frente e pediu um café com leite. Tio, eu queria te pedir desculpas por não ter te defendido antes, por ter ficado calada tanto tempo. Amanda, você foi a única que teve coragem de me contar a verdade. Não precisa se desculpar. Mas eu podia ter feito mais, podia ter te ligado, ter te visitado. Eu sempre soube que minha mãe te tratava mal, e eu nunca fiz nada. E por que tá fazendo agora? Ela respirou fundo.
Porque eu vi meu namorado, o Lucas, se afastando da família dele por causa de interesse. E eu vi como isso destruiu ele. E aí eu olhei para nossa família e percebi que a gente estava fazendo a mesma coisa com você. E eu não quis ser parte disso. Sorri. Amanda, você é jovem. Ainda tem tempo de escolher que tipo de pessoa quer ser. E pelo que eu tô vendo, você está escolhendo bem. Ela limpou uma lágrima. Tio, eu não quero o seu dinheiro. Eu só quero te conhecer de verdade. Saber quem você é. Porque eu acho que eu nunca soube. E ali, naquela padaria simples de Belo Horizonte, começou uma amizade verdadeira. Não de tio e sobrinha. De duas pessoas que se escolheram. Mas enquanto eu construía uma vida nova do outro lado, minha antiga família começava a colher as consequências dos próprios atos. E o que eles não sabiam era que, em breve, a verdade sobre quem eles realmente eram ia vir à tona de uma forma que eles jamais esperavam. 3 semanas se passaram desde que bloqueei todos os números da minha família. E nessas 3 semanas, minha vida mudou mais do que nos últimos 10 anos. O projeto Mãos que Constroem estava tomando forma. Consegui um galpão alugado no bairro, equipei com ferramentas, mesas de trabalho e contratei 3 professores, mestres em carpintaria, elétrica e marcenaria. As inscrições abriram na segunda-feira e em 2 dias já tínhamos 40 jovens interessados. Eu ia lá todo dia, não para mandar, mas para ajudar, para ensinar, para estar presente. E descobri algo incrível. Quando você ajuda pessoas de verdade, sem esperar nada em troca, o retorno vem em forma de gratidão, respeito e sorrisos genuínos, coisa que dinheiro nenhum compra. A academia virou rotina. Eu e o pessoal já tínhamos até um grupo no WhatsApp, Guerreiros da Manhã, onde a gente se motivava, marcava café depois do treino e compartilhava conquistas. Seu Valdemar tinha virado meu melhor amigo. A gente almoçava junto 2 vezes por semana, e ele me contava histórias da vida dele. Me fazia rir, me fazia esquecer da dor que eu carregava. Amanda se tornou presença constante. Ela ia em casa 1 vez por semana. A gente conversava sobre a vida, sobre sonhos, sobre recomeços. Ela estava estudando psicologia e dizia que eu era inspiração para um trabalho que ela estava fazendo sobre resiliência e rompimento de ciclos familiares tóxicos. Tio, você é prova viva de que a gente pode se libertar de padrões que nos machucam, ela disse numa dessas conversas. Eu sorri. Amanda, a libertação não é fácil, mas é necessária. E era. Todo dia eu tinha certeza disso. Numa quinta-feira de manhã, enquanto eu tomava café na varanda, recebi uma ligação de um número fixo. Atendi. Alô? Senhor Marcos Antônio? Sim, sou eu. Aqui é do escritório de advocacia Mendison Rocha. Estamos representando o senhor na ação movida pela senhora Cláudia Regina. Temos boas notícias. Meu coração acelerou. Que notícias? A ação foi julgada improcedente. O juiz determinou que não há base legal para a partilha dos bens adquiridos após a separação oficial, já que a documentação está toda em ordem e comprova que a separação foi consensual e definitiva há mais de 6 meses. Além disso, o juiz aplicou multa por litigância de má-fé, já que ficou evidente que a ação foi movida por interesse financeiro sem fundamento jurídico. Fechei os olhos, aliviado. Obrigado. Muito obrigado. Senhor, há mais uma coisa. A senhora Cláudia foi notificada e... Bem, segundo nosso contato no fórum, ela não reagiu bem. Mas isso não é mais problema do senhor. O caso está encerrado. Desliguei e respirei fundo. Cláudia tinha tentado me tirar o que era meu, e perdeu. Não por vingança minha, mas porque a justiça existia, e isso me trouxe uma paz imensa. Na sexta-feira à tarde, Amanda me ligou. A voz dela estava tensa. Tio, você está em casa? Tô. Por quê? Aconteceu alguma coisa? Posso passar aí? Preciso te contar uma coisa. Claro. Meia hora depois, ela estava na minha sala, as mãos nervosas mexendo na alça da bolsa. Tio, o Rafael perdeu o emprego. Fiquei em silêncio. Quando? Semana passada. Ele foi demitido por justa causa. Descobriram que ele estava desviando o material da empresa para vender por fora. Ele está desesperado, sem dinheiro, cheio de dívida, e agora com a ficha suja. Meu estômago apertou. Não de dó, de decepção. Amanda, isso não me surpreende. O Rafael sempre quis atalho.
Sempre quis o fácil. Eu sei, tio, e agora ele está implorando para todo mundo. Tentou pedir dinheiro para minha mãe, para o Pedro, até para Cláudia. Ninguém tem. E ele me pediu para te pedir. Olhei nos olhos dela. Isso aí você está me pedindo? Não. Ela foi firme. Eu só vim te contar porque eu acho que você merece saber. Mas eu não vou pedir nada. Eu sei que ele fez a cama dele. Agora tem que deitar. Sorri, triste. Obrigado por ser honesta, Amanda. Tio, ele é meu primo. Eu amo ele. Mas ele errou. E continua errando. E eu não vou ser cúmplice disso. Ela saiu pouco depois. E eu fiquei ali, pensando no Rafael. No menino que eu criei, que eu eduquei, que eu tentei ensinar valores. E que no final escolheu o caminho errado. Não era minha culpa. Eu fiz o que pude. E agora ele tinha que aprender sozinho. No sábado, estava voltando do mercado quando vi um carro conhecido parado na esquina. Era o Gol do Pedro, meu filho do meio. Ele estava sentado no banco do motorista, a cabeça apoiada no volante. Respirei fundo. Pensei em fingir que não vi e entrar em casa. Mas algo dentro de mim, talvez o último resquício de pai, me fez parar. Bati no vidro do carro. Ele levantou a cabeça, os olhos vermelhos. Pai, o que você está fazendo aqui, Pedro? Eu precisava te ver. Para quê? Para pedir dinheiro de novo? Ele balançou a cabeça, as lágrimas descendo. Não, pai. Eu só queria te pedir desculpas. De verdade. Fiquei em silêncio. Pedro, você já pediu desculpas. Várias vezes. E todas elas foram falsas. Essa não é. Pai, eu estraguei tudo. Meu casamento está acabando. Minha esposa descobriu que eu menti sobre umas dívidas e quer se separar. Eu tô afundado em boletos, pai. Eu não tô dormindo. Eu não tô conseguindo respirar. Ele soluçou. E o pior é que eu sei que fui eu que causei tudo isso. Eu fui um péssimo filho. Fui egoísta. Fui interesseiro. E agora eu tô pagando. E o que você quer que eu faça, Pedro? Nada, pai. Eu não quero nada. Eu só queria que você soubesse que eu entendi. Que eu entendi tudo. E que eu sinto muito. Muito mesmo. Respirei fundo. Olhei para o meu filho. Vi o homem quebrado que ele tinha se tornado. E parte de mim quis ajudar. Quis pagar as dívidas, resolver os problemas, como sempre fiz. Mas eu não podia. Porque se eu fizesse isso, ele nunca ia aprender. Pedro, eu te perdoo. Ele levantou os olhos surpreso. Perdoa? Perdoo. Mas perdoar não significa esquecer. E não significa que eu vou te resgatar. Você cavou seu próprio buraco. Agora você precisa aprender a sair dele sozinho. E se você realmente mudou, você vai conseguir. Mas vai ser com seu próprio esforço. Pai, Pedro, eu passei 50 anos tentando salvar vocês de tudo. E no final percebi que não foi ajuda. Foi sabotagem. Porque vocês nunca aprenderam a se virar. Agora é a hora. Ele assentiu, as lágrimas ainda caindo. Obrigado, pai. Por ser honesto. Cuida-se, Pedro. Dei um tapinha no teto do carro e entrei em casa. E pela primeira vez, não me senti culpado por não resolver o problema de um filho. Domingo de manhã fui na missa. Quando saí, encontrei Sônia na porta da igreja. Ela estava esperando por mim. Marcos, por favor, só um minuto. Suspirei, mas parei. Fala, Sônia. Eu errei. Eu sei que errei. Eu fui uma irmã terrível. E eu tô pagando por isso. Como assim? Amanda não fala mais comigo. Ela saiu de casa. Disse que não quer mais fazer parte de uma família tóxica. Eu perdi minha filha, Marcos. Por causa de ganância. Por causa de interesse. Ela limpou os olhos. E eu perdi você também, meu irmão. O único irmão que eu tinha. Fiquei em silêncio. Sônia continuou. Eu não tô pedindo perdão. Não mereço. Só queria que você soubesse que eu entendi. Tarde demais, eu sei. Mas eu entendi. Sônia, eu espero que você aprenda a valorizar as pessoas enquanto elas ainda estão por perto. Porque depois que elas vão embora, não adianta chorar. Eu sei. Cuida-se, Sônia. Saí andando. E senti que aquele ciclo estava finalmente fechado. Mas enquanto a antiga família se despedaçava, a nova família que eu tinha escolhido continuava crescendo. E nos próximos dias, algo inesperado ia acontecer. Algo que ia me mostrar que, no final, o amor verdadeiro sempre encontra seu caminho. As semanas que se seguiram foram as mais tranquilas que eu tinha vivido em anos. O projeto Mãos que Constroem estava um sucesso. Os jovens eram dedicados, faziam perguntas,
aprendiam rápido. Ver o brilho nos olhos deles quando terminavam uma peça de marcenaria ou consertavam uma instalação elétrica sem ajuda me enchia de orgulho. Um deles, o Renan, 19 anos, veio falar comigo numa quarta-feira depois da aula. Seu Marcos, o senhor mudou minha vida. Como assim, Renan? Eu estava sem rumo, sem perspectiva. Achava que não servia para nada. Mas aqui eu descobri que eu tenho talento, que eu posso construir meu futuro. Literalmente. Bati no ombro dele. Renan, o talento sempre esteve em você. Eu só dei as ferramentas. Mas o senhor acreditou em mim quando ninguém acreditava. Aquilo me tocou fundo, porque eu sabia o que era não ter ninguém acreditando. Numa quinta-feira de manhã, depois do treino, eu e o pessoal fomos tomar café na padaria da esquina, como sempre fazíamos. Seu Valdemar, Fernanda, Jorge e eu. A gente ria, conversava sobre tudo, política, futebol, vida. E foi nesse dia que Fernanda trouxe uma amiga. Gente, essa é a Beatriz. Ela acabou de se matricular na academia, e eu chamei ela para conhecer a gente. Beatriz tinha uns 48 anos, cabelo curto com algumas mechas grisalhas que ela não escondia, óculos delicados, sorriso sereno. Ela era professora de literatura aposentada e tinha voltado a morar em Belo Horizonte depois de anos morando no interior. Prazer, pessoal, ela disse, a voz calma, educada. Nos apresentamos. Quando chegou minha vez, ela estendeu a mão. Marcos Antônio. Prazer. Prazer, Marcos. Sentamos, pedimos café, e a conversa fluiu naturalmente. Beatriz era engraçada, culta, humilde. Ela contava histórias dos alunos que teve, dos livros que amava, das viagens que fez, e eu, sem perceber, fiquei ouvindo mais ela do que qualquer outra pessoa. Quando terminamos o café, ela se levantou para ir embora. Foi ótimo conhecer vocês. Espero que a gente se veja mais por aí. Com certeza, disse Fernanda. Amanhã a gente treina de novo. Mesmo horário. Beatriz sorriu e foi embora. Seu Valdemar me cutucou. Ô Marcos, você não tirou o olho da moça. Eu? Que isso, Valdemar? Tô vendo, rapaz. E olha, ela é bonita, inteligente e pelo jeito sozinha. Se eu fosse você, investia. Ri, constrangido. Valdemar, eu acabei de sair de um casamento de quase 30 anos. Não tô pensando nisso agora. Pois deveria. Você merece ser feliz, Marcos. Nos dias seguintes, Beatriz virou presença constante. Academia, café, às vezes almoço com o grupo. E sempre que ela estava por perto, eu me pegava prestando mais atenção. Não era só beleza, embora ela fosse bonita de um jeito simples, natural. Era a forma como ela falava, como ela ouvia, como ela respeitava todo mundo ao redor. Tinha algo nela que me acalmava. Uma sexta-feira, depois do treino, o pessoal desmarcou o café. Cada um tinha compromisso. Só eu e Beatriz ficamos. Quer tomar um café mesmo assim? Perguntei meio sem jeito. Claro. Ela sorriu. Fomos para a padaria. Pedimos café com pão de queijo e conversamos. Sobre tudo. Ela me contou que tinha sido casada por 20 anos, mas o marido tinha falecido de câncer fazia 5 anos. Ela passou um tempo se recuperando, cuidando da mãe idosa e agora estava voltando a viver. E você, Marcos, casado? Separado há uns 7 meses. 28 anos juntos. Nossa, deve ter sido difícil. Foi, mas foi necessário. Contei com cuidado, sem detalhar muito, sobre a separação, sobre a exclusão da família, sobre o recomeço. Ela ouviu sem julgar, sem dar palpite. Só ouviu. E quando terminei, ela disse, Marcos, você é corajoso. Tem gente que passa a vida inteira presa em lugares que machucam, só porque tem medo de ficar sozinha. Você teve coragem de escolher você. Ninguém nunca tinha dito isso para mim. Obrigado, Beatriz. E agora? O que você quer da vida? Pensei por um momento. Quero continuar construindo. Meu projeto social, minha saúde, minha paz e, quem sabe, ter pessoas verdadeiras ao meu lado. Ela sorriu. Eu acho que você já está conseguindo. Os dias viraram semanas. Eu e Beatriz começamos a nos falar fora do grupo. Mensagens simples sobre o dia, sobre livros. Ela me recomendou uns que eu nunca tinha lido, sobre a vida. Ela me chamou para ir numa feira de artesanato no Mercado Central num sábado. Fui. Andamos, conversamos, rimos. Comprei umas lembrancinhas para a oficina. Ela comprou uns temperos.
No final da tarde, sentamos num barzinho e pedimos uns petiscos. Marcos, posso te fazer uma pergunta pessoal? Claro. Você ainda sente falta da sua ex-mulher? Pensei com honestidade. Eu sinto falta da ideia dela, da família que eu achei que a gente tinha, mas dela, da pessoa real, não. Isso é saudável. Significa que você já está seguindo em frente. E você? Sente falta do seu marido? Ela sorriu, nostálgica. Todo dia. Mas eu aprendi que sentir falta não significa que minha vida parou. Ele ia querer que eu fosse feliz. E eu tô tentando ser. Você tá conseguindo? Tô começando a conseguir. Nossos olhos se encontraram. E ali, naquele momento, eu senti algo que não sentia fazia anos. Esperança. Esperança de que talvez, só talvez, o amor verdadeiro ainda existisse. 2 semanas depois, numa segunda-feira à noite, eu liguei para Beatriz. Oi, Marcos. Tudo bem? Oi, Beatriz. Tudo. Olha, eu sei que a gente se conheceu faz pouco tempo, mas eu gostaria de te levar para jantar. Só nós dois. Se você quiser, claro. Ela ficou em silêncio por uns segundos. Meu coração acelerou. Talvez eu tivesse sido precipitado. Talvez. Eu adoraria, Marcos. Sorri aliviado. Sábado. Conheço um restaurante bom aqui na Savassi. Sábado tá perfeito. Sábado à noite cheguei no restaurante 15 minutos antes, nervoso como um adolescente. Vesti uma das camisas boas que comprei, passei perfume e arrumei o cabelo. Beatriz chegou às 8 em ponto. Linda. Um vestido simples, azul marinho, o cabelo solto, um sorriso que iluminava. Você tá linda. Obrigada. Você também tá muito bem. Sentamos. Pedimos vinho, comida boa. E conversamos. Por horas. Sobre sonhos, sobre medos, sobre arrependimentos, sobre esperanças. Sabe, Marcos, quando o meu marido morreu, eu achei que minha história de amor tinha acabado. Mas nos últimos meses eu percebi que talvez não tenha. Como assim? Talvez a gente tenha mais de uma história de amor na vida. E todas elas são importantes, todas elas ensinam, mas nem todas são para sempre. E você acha que vale a pena tentar de novo? Ela segurou minha mão sobre a mesa. Com a pessoa certa? Sim, vale muito a pena. Meu coração aqueceu. Beatriz, eu não sei o que vai acontecer entre nós, mas eu sei que, quando eu tô perto de você, eu me sinto inteiro. Eu também. Ficamos ali de mãos dadas no meio do restaurante barulhento de Belo Horizonte. E pela primeira vez em décadas, eu não estava tentando provar nada para ninguém. Eu só estava sendo eu. E sendo amado por isso. Mas a vida sempre reserva surpresas. E alguns meses depois, algo inesperado ia acontecer. Algo que ia fechar definitivamente o ciclo do passado e abrir as portas de um futuro que eu nunca imaginei possível. Era uma manhã de sábado, ensolarada e fresca. Belo Horizonte acordava devagar, com o cheiro de café e pão na chapa no ar. Eu estava na varanda de casa, a mesma varanda onde tantas vezes me senti sozinho, mas agora tudo era diferente. Beatriz estava sentada ao meu lado, tomando café, lendo um livro. A gente tinha decidido não correr, não morar junto ainda, mas passar os fins de semana juntos, construir algo sólido, sem pressa. E pela primeira vez na vida, eu estava vivendo um relacionamento saudável, sem cobranças, sem jogos, só companheirismo, respeito e carinho. Que horas você vai na oficina? Ela perguntou sem tirar os olhos do livro. 10 horas. Hoje é dia da inauguração da nova turma, mais 20 jovens entrando. Ela sorriu. Você está fazendo a diferença, Marcos. De verdade. A gente está fazendo, Beatriz. Você tem me ajudado muito com a parte administrativa. Ela era voluntária no projeto, ajudava com documentação, organização, captação de recursos. E era incrível ver como trabalhávamos bem juntos. O projeto Mãos que Constroem tinha crescido. Já eram 3 turmas. Mais de 100 jovens formados, vários deles já trabalhando com autonomia, ganhando a vida, sustentando família. Eu recebia mensagens de gratidão quase todo dia, e isso valia mais que qualquer dinheiro. No meio da tarde, depois da inauguração, voltei para casa. Quando abri a caixa de correio, encontrei uma carta, envelope simples, escrito à mão, remetente, Júlia. Meu coração apertou. Fazia 6 meses que eu não tinha contato com ela, com nenhum deles. Sentei na varanda, respirei fundo e abri. Pai, eu não sei se você vai ler isso. Não sei se você vai me perdoar, mas eu preciso escrever. Nos últimos meses,
Eu pensei muito sobre tudo o que aconteceu, sobre como a gente te tratou, sobre como eu te tratei, e eu cheguei à conclusão de que eu fui covarde. Eu vi minha mãe, meus irmãos, minha tia, todos te usando, e eu não fiz nada. Eu fiquei no meio tentando agradar todo mundo, e no final te perdi. Perdi o único que sempre esteve presente de verdade. Pai, eu não estou escrevendo isso para pedir dinheiro, nem para pedir que você volte para a gente. Eu só queria que você soubesse que eu aprendi, que eu cresci, e que eu sinto muito. Eu terminei o namoro que eu tinha. Percebi que ele só estava comigo por interesse, igual todo mundo fazia com você. Voltei a estudar, estou fazendo terapia, estou tentando ser uma pessoa melhor. Se um dia você quiser me ver, eu adoraria. Mas se você não quiser, eu vou entender, porque eu sei que eu não mereço seu perdão. Mas eu queria que você soubesse que o Senhor é o maior exemplo de homem que eu conheço, e que eu tenho orgulho de ser sua filha, mesmo que eu não tenha merecido ser. Com amor e arrependimento, Júlia. Dobrei a carta devagar, os olhos marejados. Júlia sempre foi a mais sensível, a mais perdida, e talvez, só talvez, ela estivesse realmente mudando. Mas eu não ia correr. Não ia abrir a porta de novo sem ter certeza, porque eu tinha aprendido da forma mais dolorosa que palavras são fáceis. Ações é que mostram caráter. Guardei a carta e decidi que no tempo certo eu responderia. 2 semanas depois, estava saindo da academia quando vi Pedro encostado no meu carro. Ele estava diferente, mais magro, olheiras fundas, roupas simples, mas o olhar estava limpo. Pai, Pedro, eu sei que você não quer falar comigo, eu sei, mas eu precisava te ver. O que você quer? Nada, só te agradecer. Franzi a testa. Agradecer por quê? Por não ter me salvado, por ter me deixado cair. Fiquei em silêncio. Quando você se recusou a pagar minhas dívidas, eu fiquei com raiva, muito raiva. Achei que você era egoísta, que tinha virado as costas para mim. Mas aí eu tive que me virar. Tive que trabalhar em 2 empregos para pagar o que eu devia. Tive que aprender a ser responsável. E pai, eu aprendi. Ele limpou os olhos. Eu consegui pagar tudo. Salvei meu casamento. Minha esposa voltou para mim, não porque eu tenho dinheiro, mas porque ela viu que eu mudei. E eu mudei porque você teve coragem de me deixar cair. Minha garganta apertou. Pedro, pai, eu não estou pedindo para voltar a ser filho. Eu sei que eu perdi esse direito, mas eu queria que você soubesse que eu te respeito e que eu entendi tudo. Respirei fundo, olhei nos olhos dele e vi sinceridade. Pedro, eu nunca deixei de te amar, só deixei de te salvar. Porque salvar você seria te destruir. Eu sei disso agora. Dei um tapinha no ombro dele. Continua no caminho certo. E quem sabe, um dia, a gente reconstrói isso. Obrigado, pai. Ele foi embora. E eu entrei no carro com o coração mais leve. Talvez nem tudo estivesse perdido. 3 meses depois, o projeto Mãos que Constroem foi convidado para receber um prêmio municipal de impacto social. A cerimônia seria num centro de convenções, com autoridades, empresários, imprensa. Beatriz, Amanda, seu Valdemar, Fernanda, Jorge, todos estavam lá comigo. Quando chamaram meu nome para o palco, eu subi. Recebi o troféu, apertei as mãos das autoridades. E então pediram que eu dissesse algumas palavras. Olhei para a plateia, umas 200 pessoas, e comecei. Eu podia falar sobre o projeto, sobre os números, sobre os jovens que ajudamos, mas eu quero falar sobre outra coisa, sobre família. Silêncio total. Durante 50 anos, eu acreditei que família era sobre sangue, que por mais que me machucassem, por mais que me esquecessem, eu tinha que estar lá, porque era minha obrigação. Pausei. Mas eu aprendi da forma mais dolorosa que família não é sobre sangue, é sobre escolha, é sobre quem fica, é sobre quem te valoriza, não quando você tem algo a oferecer, mas quando você só tem a si mesmo. Olhei para o grupo que estava na primeira fila. Hoje minha família são as pessoas que escolheram estar comigo, que me respeitam, que me amam de verdade. E é para elas que eu dedico esse prêmio. A plateia aplaudiu. E quando desci do palco, Beatriz me abraçou forte. Você é incrível, Marcos. Não sou. Só aprendi a me valorizar. Naquela noite, quando cheguei em casa, sentei na mesa da cozinha e escrevi uma carta. Não para Júlia, não para Pedro, mas para mim mesmo. Querido Marcos,
Hoje você fechou um ciclo. Você entendeu que amar a si mesmo não é egoísmo, é sobrevivência. Você aprendeu que nem todo mundo que diz te amar realmente te ama. E tudo bem. Você construiu uma vida nova, com pessoas verdadeiras, com propósito, com paz. E você merece tudo isso. Não olhe para trás com raiva, olhe com gratidão, porque foi a dor que te ensinou a valorizar a alegria. Continue sendo você. Continue sendo bom. Mas nunca mais abra mão de si mesmo. Você é suficiente. Você sempre foi. Com amor, Marcos. Dobrei a carta, guardei numa gaveta e sorri, porque pela primeira vez na vida eu estava completo. Fizeram uma viagem em família e não me chamaram. Mas quando descobriram que fiquei rico, me ligaram. E foi aí que eu aprendi. Quem não te valoriza na dificuldade não merece tua presença na vitória.